Soteldo apalavrado com o Palmeiras para 2022? No vídeo de hoje do canal do Nicola vamos responder a essa pergunta. Quero falar também sobre o Flamengo, que empatou com a Chapecoense e praticamente deu o título do Campeonato Brasileiro ao Atlético Mineiro. Bora falar ainda sobre o Corinthians e a especulação que surgiu nos últimos dias dentro do próprio clube sobre a possibilidade de transformação do Corinthians numa SA. Você curtiria a ideia? Para completar, bora falar sobre Cano. Será que o atacante do Vasco pode ir mesmo para o Ceará? Trago ainda informações sobre o Atlético Paranaense, que imagina a possibilidade de se tornar o clube mais atrativo do futebol brasileiro. Tem ainda notícias de São Paulo e Santos. Tudo é isso a partir de agora. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima terça-feira para todos vocês. Antes de passar as informações, dois rápidos pedidos para deixarem like, se inscreverem no canal, ativem as notificações para você ser avisado toda vez que a gente fizer vídeo novo ou o programa do Nicola. O dessa terça-feira começa às 7 horas da noite, beleza? Bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira de Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre vários outros grandes clubes do mundo. Nessa terça-feira, separei duas dicas para vocês. A primeira delas tem confronto entre Grêmio e Fluminense, Campeonato Brasileiro, jogo às 9h30 da noite em Porto Alegre. Vitória do Grêmio pagando R$ 2,28, o empate pagando R$ 3,15 e a vitória do Fluminense pagando R$ 3,44. Boas odds. No mesmo horário, só que em Minas Gerais, tem o Cruzeiro decidindo o seu futuro na Série B contra o Brusque. Se der Cruzeiro, cada real apostado rende R$ 1,82, em caso de empate R$ 3,58, já em caso de vitória do Brusque, R$ 4,44. Sempre lembrando que usando o cupom Nicola, você tem 100% de bônus no primeiro depósito. Não perca a oportunidade de estar na 1xBet, vou deixar o link deles no comentário fixo. Bora começar o vídeo com um giro de notícias para falar sobre o São Paulo, que vai muito bem nas categorias de base. Se no profissional as coisas não andam, a base funciona pra caramba. Tanto que o tricolor é finalista do Campeonato Brasileiro Sub-20 e da Copa do Brasil Sub-17. O primeiro jogo da decisão do Sub-17 acontece nessa terça-feira, a partir das 19 horas no Morumbi contra o Flamengo. Entrada gratuita para os 6 mil primeiros São Paulinos que forem ao estádio, obviamente respeitando todas aquelas regras e protocolos. É bom contar que a partida de volta da Copa do Brasil Sub-17 acontece no dia 15 em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. São Paulo em busca do tricampeonato da Copa do Brasil Sub-17. Já no Campeonato Brasileiro Sub-20, a grande decisão será contra o Internacional. São Paulo na semifinal eliminou o Flamengo e vai decidir o título sob o comando do Alex. Bora falar agora sobre o Santos. Você que torce pelo Peixe, lembra que o Santos contratou Augusto Galvão, meio atacante brasileiro que pertencia ao Real Madrid B, foi apontado na época como um bom investimento. Jogador que tinha excelente currículo e que chegaria absolutamente de graça para o Peixe. Mas 4 meses depois, e o Augusto Galvão nem sequer estreou no time principal do Santos. Mais recentemente, um mês atrás, acabou sofrendo contusão e não jogará mais em 2021, só volta em 2022, mais um dos vários micos cometidos pelos dirigentes do Santos ao longo da temporada, e toda essa sucessão de erros ajuda a explicar o momento do Santos, time muito ameaçado pelo rebaixamento, é hoje o primeiro time fora do Z4, 21% de chances de rebaixamento. Antes de mudar de assunto, só queria saber a sua opinião, o Santos cai ou não para a Série B da temporada que vem? Use o espaço para comentários para opinar. Quero falar agora sobre o Atlético Paranaense, que tem metas ousadas. A ideia é ser campeão do mundo em bem pouco tempo. Para que esse objetivo seja alcançado, o Mário Celso Petralha, que é quem manda no Atlético Paranaense, fez uma live nessa segunda-feira explicando aos sócios do Atlético Paranaense sobre a necessidade de o clube se tornar um clube empresa. Haverá uma reunião extraordinária para os sócios votarem na transformação do Atlético em clube empresa, Sociedade Anônima do Futebol, para ser mais preciso. Essa reunião extraordinária acontece de forma online nessa quinta-feira, das 10 às 19. O Petralha explicou para os torcedores do Atlético que o clube já chegou ao seu teto. É impossível alcançar um status maior do que o atual diante de todas as circunstâncias, tamanho da torcida, falta de investimento. A única possibilidade de o Atlético se tornar um clube ainda mais forte e sonhar com esse título mundial é se tornar um clube empresa.
Separei uma frase do Petralha sobre o assunto, abre aspas. Uma vez aprovado e buscados os recursos que o mercado está oferecendo, seremos a noivinha mais bonita do mercado brasileiro, a mais jovem, a que dá as melhores condições para um belo casamento, fecha aspas, disse o Mário Celso Petralha. Todo esse otimismo se dá por conta de toda a capacidade de categorias de base, infraestrutura e competitividade do Atlético Paranaense. Acho que seria, de fato, algo extremamente interessante. E se a gente for pensar sob a ótica do investidor internacional, é possível imaginar que o Atlético Paranaense está, sim, entre os clubes mais bacanas para se investir no país. Quero te ajudar a entender agora o que existe de verdade na especulação de que Germán Cano, centroavante do Vasco, vestirá a camisa do Ceará a partir de 2022. Informação que correu forte ao longo da segunda-feira entre vários veículos de comunicação no Ceará. A informação dá conta de que, como o Cano não tem contrato com o Vasco para a temporada que vem, já tem negociações avançadas com o Ceará. Posso te assegurar que existiram contatos. O Ceará quis entender as condições para a contratação do Cano, mas se assustou com as cifras atuais do atacante argentino. O Cano recebe $1 milhão por temporada, livres de impostos no Vasco da Gama. $1 milhão equivalem hoje a R$5.500.000. Se a gente dividir por 13, isso dá mais ou menos R$423.000 mensais. Livres de impostos, toda essa carga de tributos fica sob responsabilidade do Vasco, ou seja, o custo do Cano não sai por menos de R$600.000 mensais. Mais ou menos o que o Ceará já desembolsa com o Vina atualmente. A menos que o Cano aceite uma redução nos seus vencimentos, é difícil imaginar que ele possa se tornar jogador do Ceará para a próxima temporada. Conversei com o Jorge Macedo antes de gravar esse vídeo e ele me deu a seguinte frase, abre aspas, não existe conversa não, as condições financeiras atrapalham, fecha aspas. Bora falar sobre outra especulação das últimas horas e que causou alvoroço entre torcedores do Palmeiras. Em seu blog no ESPN, o jornalista Carlos Sartori afirmou que Soteldo já está apalavrado com o Palmeiras para 2022. Contrato de 3 anos, além de uma série de outras informações. Só para lembrar, o Soteldo está infeliz no Toronto FC, time no Canadá para onde ele se mudou em abril desse ano. Esse clube da Major League Soccer desembolsou $6 milhões apenas para adquiri-lo, do Huachipato e do Santos. Transformou também o Soteldo em um dos jogadores mais bem pagos da Major League Soccer, salário entre 2 e 3 milhões de reais por mês. 2 milhões com valores líquidos, 3 milhões com valores brutos. O Soteldo já foi especulado nos últimos dias em vários outros clubes brasileiros, no Atlético Mineiro, no Flamengo, no Grêmio, entre outros. O que pesa ou o que pega nesse momento é a questão financeira. Fui checar essa informação do Sartori com uma pessoa do Palmeiras, uma pessoa da minha confiança, muito próxima a Leila Pereira. No primeiro momento, essa pessoa disse que estava lá no Palmeiras, reunida e que buscaria mais informações. Depois, ela me escreveu para contar que o Palmeiras, de fato, consultou as condições do Soteldo, mas considerou caro demais. Perguntei se essa possibilidade de comprar 50% dos direitos econômicos por 14 milhões de reais não existia. A pessoa afirmou que as cifras são bem superiores. A ideia do Toronto é recuperar quase todo o investimento. Foram 33 milhões de reais na compra do Soteldo pouco antes da metade do ano. Então, diante dessas condições financeiras, o Palmeiras, nesse momento, pelo menos foi o que eu consegui apurar, afirma não ter negociação. De qualquer maneira, já dá para garantir que houve um primeiro contato. O Palmeiras quis entender as condições do negócio. Jogador venezuelano, muito bom de bola. Quero falar agora sobre o Flamengo, que vacila em empate em 2-2 com a lanterna Chapecoense na Arena Condá. Os gols do jogo, Mateuzinho abriu o placar a favor do Flamengo. O Caio Nunes virou com 2 gols e o gol de empate saiu mais uma vez dos pés do Michael, que vive fase espetacular. Torcedor, dirigentes e o técnico Renato Gaúcho reclamaram demais da arbitragem, que acabou não marcando um pênalti no Gabigol. O goleiro da Chapecoense acertou o Gabigol dentro da área com o braço e teve também um lance de impedimento em que o Gabigol sairia cara a cara com o goleiro. O bandeirinha se precipitou, acabou anotando o impedimento e o árbitro confirmou. Apesar das reclamações que são justas, o nível de atuação do Flamengo contra o lanterna do campeonato assustou. Flamengo muito bagunçado, totalmente desorganizado, mesmo fazendo a ressalva de que vários titulares não estavam em campo. O Flamengo teve todos os problemas do mundo para escalar seu time, mas esperava-se mais do Flamengo,
que ainda brigava, pelo menos até a partida dessa segunda-feira, pelo título do Campeonato Nacional. Nesse momento, o Flamengo é o terceiro colocado com 54 pontos. 1 ponto atrás do Palmeiras e 11 pontos atrás do Atlético Mineiro. É bom lembrar que o Flamengo tem um jogo a menos do que o Palmeiras e do que o Atlético. Mas mesmo que vence, esse jogo é contra o Grêmio, o Flamengo só descontaria 3 pontos e seguiria 8 pontos atrás do Atlético Mineiro. Até por isso, os matemáticos já afirmam que o Galo tem 96% de chances de conquistar o título. Venho contando há vários dias que para mim o Atlético seria campeão. E foi o tipo da previsão que não agradou a ninguém. Flamenguistas e palmeirenses ficaram bravos comigo e vários atleticanos afirmaram que eu estava secando. O Galo, na verdade, não tinha nada de secagem. Eu só imaginava que o Atlético tinha tudo para conquistar esse título. Só antes de mudar de assunto, algumas curiosidades. Chapecoense tem 15 pontos conquistados, graças ao ponto obtido nessa segunda-feira, e ainda matematicamente não está rebaixada, mas a chance é de 99%. Caio Nunes, autor dos 2 gols da Chape, foi expulso aos 13 do segundo tempo e o Flamengo teve a oportunidade de jogar por 30 minutos da etapa final com um jogador a mais, não conseguiu aproveitar. Aos 43, o Everton Ribeiro também foi expulso. Separei uma frase do Bruno Spindel depois da partida, muito bravo com a arbitragem. Abre aspas. É um crime o que a arbitragem está fazendo com o Flamengo. Não consigo entender a posição da CBF. Isso que aconteceu aqui na Arena Condá é criminoso. Fecha aspas. O Bruno Spindel também reclamou das pessoas que veem complô a favor do Flamengo. Definitivamente não há complô a favor do Flamengo, nem a favor do Atlético Mineiro. A verdade é que os árbitros são, de fato, muito ruins. Mas, especificamente no caso dessa segunda-feira, a arbitragem serviu como desculpa, como justificativa para dirigentes e jogadores e para o próprio técnico Renato Gaúcho para não falarem a respeito de mais uma atuação bem ruim do Fla às vésperas da decisão da Libertadores. Bora fechar o vídeo falando sobre a possibilidade de o Corinthians se tornar uma SA. Outro dia bati um papo com o Pedro Mesquita, que é o Head de Investimento. Head é o cabeça, é o diretor de investimento da XP. É o cara responsável por encontrar parceiros para Cruzeiro e Botafogo. São os 2 primeiros clubes mais avançados nesse processo de transformação em sociedade anônima do futebol. O Pedro deu uma série de explicações importantes. Contou que o Cruzeiro é o clube mais avançado e deve ter sua compra efetuada ainda no primeiro trimestre de 2022. Perguntei para ele sobre o risco de rebaixamento, o quanto atrapalharia. Ele disse que certamente diminuiria a atenção do mercado, mas que isso não impediria de o Cruzeiro ser comprado. Afirmou que são vários os interessados e dá para cravar que essa compra, essa aquisição do Cruzeiro vai acontecer nos próximos meses. Já em relação ao Botafogo, essa aquisição deve ficar para o segundo trimestre de 2022. O Botafogo ainda precisa cumprir algumas tarefas, alguns passos dentro do próprio clube. De qualquer maneira, é importante contar que o grupo que adquirir os direitos do clube, seja do Cruzeiro, seja do Botafogo, não terá nenhuma associação com as dívidas. São coisas distintas. Então, por exemplo, eu vou usar o caso do Cruzeiro, daqui a pouco eu falo sobre o Corinthians. O Cruzeiro hoje deve cerca de R$1 bilhão em dívidas. Se houver um investidor internacional que adquirir o Cruzeiro, ele vai estar adquirindo o futebol do Cruzeiro, em nenhuma relação com as dívidas. A única coisa que vai associar esse novo clube, essa nova empresa formada para cuidar do futebol com o antigo clube, é que 20% da receita a cada mês vai ser destinado ao pagamento das dívidas do Cruzeiro. O mesmo exemplo vale para o Botafogo, esse modelo adotado com a Sociedade Anônima do Futebol. Onde é que surge o Corinthians nessa história? Nesse papo que eu estava tendo com o Pedro Mesquita, que é o Head de Investimentos da XP, ele me contou que procurou o presidente do Willian Monteiro Alves, presidente do Corinthians, e deixou bem claro que se o Corinthians ingressasse nesse movimento, se tornaria um dos clubes mais poderosos do futebol na América do Sul e no momento seguinte do mundo. O Pedro entende que o Corinthians tem uma capacidade imensa de atrair investidores e de se tornar extremamente potente, por causa do poder da torcida, a infraestrutura, o estádio, entre vários outros argumentos. Mas, apesar desse contato, o Pedro sentiu que dificilmente o Duílio conseguiria fazer uma arquitetura dentro do clube. Há muita resistência, segundo o atual presidente do Corinthians, para esse modelo de clube-empresa. E essa resistência existe dos sócios e também dos conselheiros do Corinthians. A transformação do clube em clube-empresa certamente diminui o papel protagonista de vários caras que são conselheiros e sócios que não têm nenhuma capacidade. A ideia de um clube-empresa é só ter pessoas profissionais extremamente capacitadas em cada área de atuação.
Bom, pessoal, eram essas todas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like. Quem ainda não se inscreveu, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê um pouco mais tarde com mais um vídeo a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau, fui!